Bem-vindos, sexta-feira, dia de abstinência de carne. Sexta-feira o católico, ele não come carne. E por que não come carne? Porque hoje é o dia que o Senhor, sexta-feira, foi crucificado. Morreu por cada um de nós. E por isso que sexta-feira, nós católicos, até porque fizemos o mínimo, não comer carne um dia na semana é muito pouco, é um sacrifício mínimo, perto daquele sacrifício de nosso Deus, para a salvação, para o perdão dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morre na cruz para nos limpar, para nos lavar, e hoje a meditação da palavra vai falar sobre isso, meu irmão. Se nós lermos lá em Lucas capítulo 5, no versículo 12 a 16, que é a liturgia de hoje, a Igreja Católica, ela lê essa palavra no mundo inteiro, que diz assim, Lucas capítulo 5, 12 a 16, cura de um leproso, ele vai ficar limpo, o Senhor quer limpar a nossa alma, o Senhor quer curar, o Senhor quer nos santificar, e assim é com esse leproso. Olha só, estando ele numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama, e concorriam grandes multidões para ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele, Jesus, costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O título desta pregação é A Oração e a Cura da Alma. Meus irmãos, aqui, nesta cura deste leproso, que vendo Jesus, ele se atira, se prostra diante de Jesus, pedindo a cura, suplicando, se humilhando diante da presença do Senhor, e ele pede: o que queres? Eu quero ser curado. E Jesus cura imediatamente, diz a palavra, diz que ele foi curado da lepra. Agora, o que o Senhor fala? Para ele não contar para ninguém sobre este milagre, mas que vá ao sacerdote. Por quê? Naquela época, é bom um pouquinho nós entendermos a parte histórica daquela época. Os leprosos, os judeus, eles ficavam longe dos leprosos, cuspiam no chão por causa dos leprosos, para que eles não ficassem manchados do pecado, porque eles viam aquele leproso, ele está daquele tipo por causa do pecado. Então, eles cuspiam, eles passavam longe, faziam cara de nojo para os leprosos. O que Jesus faz? Jesus, mesmo o leproso chegando perto dele, Jesus sendo judeu, e sendo o Filho de Deus, um com o Pai, Jesus é Deus, se compadece, tem compaixão daquele leproso, e pede para ele o que ele quer. E o leproso fala: eu quero ser curado, e no mesmo instante, pela palavra de Deus, ser purificado. No mesmo instante, imediatamente ele foi curado da lepra. Aí ele manda falar para os sacerdotes. Por que Jesus mandou aquele leproso que está curado falar aos sacerdotes? Para que, por causa de Moisés, pela prescrição de Moisés, se você fosse curado da lepra, era para você começar a andar de novo no meio do povo, depois da cura,
era preciso sim se apresentar ao sacerdote para ele ver que você está curado, assim como se tivesse uma autorização para ele começar a andar junto com o povo. Deus o curou. Agora você pode andar no meio do povo. Meus irmãos, fazendo uma meditação espiritual sobre isto, nós vemos que nós somos pecadores, o ser humano ele é pecador, e o pecado mortal ele nos tira da graça de Deus e faz com que nós, se nós morrermos em estado de pecado mortal, nós vamos imediatamente ao inferno. Então nós precisamos, como este leproso, nós precisamos ficar limpo do pecado, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e pedir perdão por todos os nossos pecados, porque a única coisa que nos afasta de Jesus é o pecado. Então precisamos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que somos pecadores, que pecamos, e pedir perdão ao Senhor. Nós erramos, Senhor, e nós precisamos estar limpos, muito mais do que a cura física. Nós precisamos ser curados espiritualmente. Sim, espiritualmente. A nossa alma, a nossa mente, a nossa alma que peca, ela precisa ser lavada pelo Senhor. E é preciso reconhecer que o Senhor tire dos nossos olhos as vendas que não estão vendo que nós estamos pecando. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo para nós vermos o que é bom e o que não pode ser feito, porque desagrada a Deus. Assim nós vamos sim, através da oração, da comunhão com Deus, Deus vai curando a nossa alma, vai limpando, vai nos santificando. Então nós vamos caminhando com o Senhor e Deus está nos curando. É preciso então perseverança. Se perseverarmos até o final da nossa vida, nós seremos salvos. Perseverança na oração, na comunhão com Deus, todos os dias estar em diálogo, em comunhão com o Senhor. Estando assim, nós não vamos cair. Nós somos pecadores, os santos pecam 7 vezes ao dia, o justo, diz a palavra de Deus, 7, imagine nós pecamos muitas vezes, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, o Espírito de cura, o Espírito que nos salva, o Espírito que nos liberta, o Espírito que nos dá força para vencer as tentações, o Espírito que muitas vezes a gente não pede, aí nós vamos querer viver a nossa vida sem Deus, e vamos nos afundando cada vez mais, caindo num precipício. Nós muitas vezes não vemos isso, e o Senhor está sempre nos amando, nos enviando o seu Espírito Santo e nos ouvindo, como falou para esse leproso: o que você quer? Ele fala: quero ser curado. E não, ao mesmo instante Jesus, quando fala ser purificado, então, e ele é curado. E é assim com cada um de nós. Se nós nos voltarmos para Deus, que nós não podemos abandonar a Deus, vamos nos voltar para Deus, vencer a preguiça espiritual e ter oração diária, conversa com Deus todos os dias. Queremos ser purificados? Queremos, então precisamos fazer a nossa parte. Deus te abençoe.